Hey guys, what's up? Daniel Pondé do Inglês no Teclado com mais uma dica de inglês super valiosa para você que quer turbinar o seu inglês de verdade. Nesse vídeo eu vou falar sobre como utilizar a palavra so ao final das frases. E olha, é importante você saber distinguir os diferentes usos da palavra so. Eu inclusive vou deixar um link aqui para você conferir uma outra explicação em que eu trato sobre o uso das palavras so e such em inglês. Como eu disse, nesse vídeo, vamos aprender a utilizar a palavra so ao final de frases. O propósito aqui vai ser simplesmente evitar repetições. Isso mesmo, nós vamos substituir determinada composição de palavras pela palavra so com o propósito de evitar repetições. É muito comum em inglês, principalmente no inglês falado, a gente se deparar com construções como do so, did so, does so e até mesmo doing so. Como eu disse, a gente geralmente se vale dessas estruturas para evitar uma determinada repetição. Imagine a seguinte situação: eu estou te contando um caso que envolve os personagens Bob e Samantha. E nesse caso eu estou te dizendo o que foi exatamente que o Bob disse e o que foi que a Samantha fez. Veja o seguinte caso. A minha frase em inglês é a seguinte: Bob said, stand up. Samantha stood up. Em uma tradução direta, nós temos o seguinte: o Bob disse, Bob said, stand up, ou levante-se. Então, Bob está dizendo para Samantha, e eu estou aqui te relatando o que ele disse. Bob said, stand up. Que em uma tradução direta é, Bob disse, levante-se. E na sequência eu disse, Samantha stood up, com o sentido de Samantha se levantou. Bob said, stand up. Samantha stood up. Veja que o verbo stand up foi utilizado no passado. Eu disse stood up, ou levantou-se. Para evitar a repetição do verbo stand up no presente com Bob said stand up e depois no passado com Samantha stood up, então nós temos stand up e stood up, eu posso utilizar a palavra so. Convertendo essa minha frase em inglês, utilizando so, nós temos o seguinte resultado. Bob said stand up. Samantha did so. Então eu combinei did com so, me referindo exatamente ao movimento, ao comando. Ele mandou que ela se erguesse, se levantasse, e ela o fez. Bob said stand up, Samantha did so. Uma mãe pode dizer para um filho que ela pensa que o filho não terminou o dever de casa. Ela pode dizer para esse filho o seguinte: I don't think you finished your homework. I don't think you finished your homework. Que contém o sentido de, eu não acho que você terminou o seu dever de casa. E a criança ela pode responder que sim, ela terminou o dever de casa. Ela pode responder para a mãe, I finished my homework. Então a mãe disse, I don't think you finished your homework. E a criança responde com, I finished my homework. Com o sentido de, eu terminei o para casa. A mãe disse, eu não acho que você terminou o dever de casa ou para casa. E a criança utiliza da frase da mãe com, eu terminei o dever de casa, ou para casa. I finished my homework. No entanto, a criança poderia muito bem se valer de did so, porque nesse caso se trata de uma ação do passado. Então, como no caso do exemplo anterior, em que eu utilizava um verbo no passado, a gente vai optar pelo verbo auxiliar did, porque eu estou fazendo uma substituição em relação ao verbo que está no passado. A criança poderia muito bem ter encurtado a sua frase, a sua resposta, e ter dito algo como I did so, com o sentido de I finished my homework. Então, did so substituiu toda a parte finished my homework. Então, ela poderia optar por I finished my homework para dizer à sua mãe, ou até mesmo I did so. Eu posso dizer que uma pessoa chamada Jack, ela ama marcar gols e também posso complementar a minha fala no sentido de que ela não possui qualquer dificuldade em fazê-lo. Veja que quando a gente diz fazê-lo, eu estou me referindo ao quê? Ao ato de fazer gols. Em inglês também acontece assim. Não é preciso dizer ela adora marcar gols e ela não tem dificuldade em marcar gols. Eu posso dizer em português fazê-lo. Já em inglês fica assim. Jack likes scoring goals and has no difficulty in scoring goals. Então veja que eu disse marcar gols duas vezes, scoring goals, e na sequência scoring goals também. Mas eu posso substituir scoring goals por doing so, porque nesse caso eu não devo adotar do so ou did so, mas sim
doing so com o formato ing, porque a minha substituição deve acompanhar a conjugação do verbo. Nesse caso, estou me referindo ao verbo scoring goals, que está no formato ing. Então, a minha frase com essa substituição fica assim: Jack likes scoring goals. O Jack adora, o Jack curte marcar gols. E na sequência eu digo and has no difficulty in doing so. E não tem qualquer dificuldade em fazê-lo. A gente também pode utilizar so combinada à palavra told. E é muito comum a gente ouvir nativos da língua inglesa dizendo coisas como I told you so. Novamente, I told you so. A gente geralmente se vale dessa combinação de palavras quando a gente quer fazer uma referência a determinada alerta que foi feito no passado. Em português é comum a gente dizer algo como eu te disse. Vamos supor que eu estou te dizendo algo que uma pessoa chamada Bob me disse. E eu vou te dizer que o Bob me relatou que a mãe já cumpriu sentença, já cumpriu pena ou talvez já foi para a cadeia. Algo do tipo. Em inglês a frase fica assim. Bob said his mother did time. Bob said his mother did time. Do time é uma expressão geral, uma expressão informal, a propósito, que contém o sentido de cumprir pena, né? De passar determinado tempo na cadeia. E eu disse, Bob said his mother did time. Então eu disse que o Bob me contou que a mãe dele já passou determinado tempo na cadeia. Já ficou atrás das grades. E aí você pode retrucar dizendo, eu te disse, eu te contei isso, eu te falei isso no passado. Você pode dizer algo em inglês como I told you his mother did time. I told you his mother did time. Eu te disse. Bob said his mother did time. E você retruca com I told you, Daniel, his mother did time. Para evitar essa repetição da frase, você pode dizer I told you so, em que a palavrinha so complementa essa minha frase. Ou seja, a palavrinha so está substituindo his mother did time. Da mesma forma, eu posso te dizer que eu acho que uma pessoa chamada Mary está grávida. Você pode discordar dessa minha afirmação. Eu digo o seguinte em inglês. I think Mary is pregnant. I think Mary is pregnant. E você pode responder com I don't think Mary is pregnant. Veja que você repetiu essa minha frase, dizendo que eu não penso que a Mary esteja grávida. Por outro lado, você poderia ser muito mais simplista e dizer algo como I don't think, e você complementa essa sua frase com so. Você diz I don't think so. I don't think so soa como I don't think so. Eu digo I think Mary is pregnant. Com o sentido de eu penso que a Mary esteja grávida. E você corresponde com I don't think so. I don't think so. Bom, então essa foi uma explicação sobre como utilizar so ao final de frases. Como eu sempre digo aqui no nosso canal, caso você tenha alguma dúvida, basta deixar seu comentário aqui na seção de comentários. E olha, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de te pedir para curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para o canal crescer e mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo aqui no YouTube. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!